Essa imagem, Jair Bolsonaro já aumenta para 256 mil mortos, uma lápide, né? E o presidente com uma ferradura de cavalo mijando na lápide das pessoas mortas. Fala pessoal, vereador Fernando Armelau, aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, prestem atenção no absurdo que vocês vão ver lá dentro. Patrocinado por um recurso federal. E aí, pessoal, aqui começam os ataques ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Aqui, uma figura representando o Jair Bolsonaro, ou seja, falando merda na cabeça de uma privada que seria um patriota, um brasileiro, com a camisa do Brasil, como se estivesse disseminando ódio na cabeça das pessoas. Aqui, uma imagem representando lá o Congresso e transformaram em uma casinha de cachorro com a pintura militar, né, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, e o Jair Bolsonaro numa coleira, gritando golpe, golpe, golpe. Ou seja, e ainda botaram o símbolo do nazismo, uma suástica. Já avançamos para 293 mil mortes. Uma imagem que eu não sei o que significa, parece um touro, simbolizando Estados Unidos, Israel e o Jair Bolsonaro também numa posição como se fosse um quadrúpede. Aqui mais uma, aumentou o número de mortes. Estamos agora em 400 mil mortes. O Jair Bolsonaro cavando o túmulo dos mortos. E o Covid dizendo, pô, deixa a gente trabalhar. Como se estivesse trabalhando junto com o Bolsonaro do Rio. E aqui que vem os 500 mil, ou seja, Jair Bolsonaro chutando um crânio, várias lápides, e como se ele estivesse cada vez fazendo mais gols com as mortes das pessoas. E não acaba. Aqui agora nós temos um quadro, como se fosse um médico, um agente de saúde do SUS, chutando o Bolsonaro como uma figura da morte, dizendo não atrapalhe para o Bolsonaro. Como se o Bolsonaro estivesse atrapalhando, estivesse matando as pessoas, mas ele como se fosse um cachorro com uma coleira, o coronavírus empoleirado nele, e dizendo, não deixe eles me pegarem, pai. Ou seja, o coronavírus, como se o Bolsonaro fosse o pai do coronavírus e estivesse protegendo o coronavírus. E aqui também uma imagem de guerra, né, como se fosse o Bolsonaro contra a vacina, contra os agentes de saúde, juntamente com o coronavírus, a morte disparando aqui. Aqui a cabeça do Bolsonaro, com os olhos com o símbolo da suástica, né, do nazismo, 500 mil mortos, né, e ele falando gripezinha. Rumo aos 600 mil mortos. Jair Bolsonaro mais uma vez junto com o militar, agora no tanque de guerra. E se vocês repararem, o tanque aqui, ó, ele tem aquele símbolo do Covid, né? Matando as pessoas e disparando o vírus. Aqui, ó, mais um quadro aqui, ó. O Covid acima aqui. O quadro do Bolsonaro, né? Na lápide, enfim, como se estivesse sendo coveiro dessas pessoas todas. Aqui ele beijando o Covid, né? Beijando o Covid. Nessa imagem, aqui, Jair Bolsonaro já aumenta para 256 mil mortos, uma lápide, né? E o presidente com uma ferradura de cavalo mijando na lápide das pessoas mortas. Pessoal, toda essa exposição absurda que vocês viram aqui é num museu federal. Aqui é um prédio federal. E com um recurso federal, patrocinado pelo governo federal. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Vocês se recordam de alguma exposição desse tipo na época do governo Bolsonaro, colocando o Lula atrás das grades, Lula com um saco de dinheiro correndo, ou qualquer coisa do tipo, o Lula envolvido com crime organizado? Vocês já viram alguma exposição dessa no governo Bolsonaro com dinheiro e recurso federal? Pois é, mas no governo Lula a gente está vendo isso, uma exposição com total cunho político, com dinheiro público patrocinando esse evento.